Saudações do crente docente, está no ar o seu CIDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Victor Oliveira, estamos estudando a revista da editora CPAD Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Estaremos estudando nessa aula, lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Desde já eu agradeço, antes de tudo aqui a Deus, pela sua infinita misericórdia e graça para conosco. Agradeço ao professor e pastor amigo Edivanei pelo projeto, a todo o pessoal do Crente Docente, pelo suporte. A Deus a glória, que Deus continue abençoando a cada um. Desde já eu também peço a você, nosso aluno que sempre está aqui conosco no canal, que já deixe já o seu like, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Para você não perder nenhuma informação, nenhum vídeo, nenhum post aí, tá? Dos nossos conteúdos que estão cada vez mais para a honra e glória do Senhor, abençoando aí muita gente. Amém? Deus abençoe. E vamos à lição. Lição 7, a responsabilidade da igreja para com os missionários. O nosso texto áureo se encontra lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. O texto diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando nós ouvimos o termo missão, é comum pensarmos logo em algo relacionado ao militarismo, não é? Podemos imaginar, por exemplo, em um grupo de soldados viajando da sua base militar até o território inimigo, com uma missão específica, dada pelo seu comandante. Esses soldados, eles certamente irão equipados com tudo aquilo que eles precisam para garantir o êxito da sua missão. De forma análoga, a igreja ela opera de maneira semelhante a uma base militar em relação aos missionários. Cristo é o nosso comandante. A base é a própria igreja e os missionários são, obviamente, os soldados. A igreja ela não envia o missionário somente com uma palavra de ânimo e boa sorte, vai com Deus, um tapinha nas costas. Não. A igreja ela deve ter a consciência de que o missionário enviado juntamente com a sua família, eles estarão sujeitos a uma mudança cultural severa, necessitando não apenas de apoio espiritual, mas também de um apoio material e emocional também. Um missionário, por exemplo, saindo do Brasil e indo para a África, ele vai sentir essa mudança drástica no seu estilo de vida, ainda que tal pessoa tenha sido chamada por Deus para aquela obra específica. O chamado de Deus, ele jamais vai anular as necessidades da vida, embora Deus ele vai nos assegurar das suas provisões, do seu cuidado, do seu amor para conosco, para com o missionário. O missionário ele está sujeito às necessidades e aos receios da vida. E a igreja, ela não só se encarrega de enviar o missionário ao campo, mas também ela deve se responsabilizar pelo seu sustento e também da sua família. Enquanto aquele trabalho, aquele propósito durar. E é de responsabilidade da igreja oferecer suporte ao missionário durante o processo até a conclusão do seu propósito, até a conclusão daquela missão no campo missionário que ele foi designado. O missionário, ele não é alguém que atua de forma independente. Ele é formado e enviado por uma igreja local, já estabelecida. Em Atos 11, versículos 19 a 30, nós vemos a igreja em Jerusalém enviando Barnabé à igreja, recém-estabelecida igreja em Antioquia. Depois de 1 ano de trabalho, tanto Barnabé quanto Paulo, que chegou posteriormente, eles ensinaram aquele povo a palavra de Deus. E a igreja ali, com a bênção de Deus, ela aflorou, ela cresceu. Depois veio um tempo de crise e fome sobre a terra, algo que Deus revelou ao profeta Ágabo, lá em Atos 11, 28. Além da perseguição, que só aumentava por causa de Estevão, que foi o primeiro mártir, ali em Atos 7, agora também a fome, que afetou os irmãos ali na Judéia. Atos 11, 29 diz que os discípulos, eles determinaram mandar, cada um conforme aquilo que pudesse, socorro a esses irmãos que habitavam na Judéia e estavam padecendo necessidade. Interessante é que o texto diz que foram os discípulos que determinaram enviar recursos. Isso pode indicar que eles não receberam um comando específico de Deus. Não há nada no texto que demonstre isso.
Eles não receberam uma ordem clara, não. Eles se responsabilizaram de uma forma voluntária, enviando uma oferta aos presbíteros, aos crentes mais antigos, na Judéia, através de Barnabé e de Paulo, ali em Atos 11, versículo 30. Percebam, irmãos, que esses textos de Atos 11 deixam claro que a igreja ela tem a responsabilidade, tanto na área de ensino, enviando missionários qualificados ao campo, bem como a igreja ela também tem a responsabilidade material, enviando missionários munidos de recursos financeiros em tempos de escassez. Isso também enfatiza a responsabilidade da igreja, e esse é um termo que já adianto que você vai ouvir muito nessa lição, responsabilidade da igreja, ela é de sustentar a obra missionária não apenas espiritualmente, mas também materialmente falando. Em Atos 13, versículo 1 ao 5, eu separei aqui para você ler comigo, diz o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, ou Paulo, como preferir, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, versículo 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Perdão. Perceba que quem escolhe o missionário, como vimos nesse texto de Atos 13, para a obra é o próprio Espírito Santo. Mas quem envia, quem escolhe é o Espírito Santo, mas quem envia é a igreja. Mais uma vez, nós temos a palavra de Deus destacando a responsabilidade da igreja. Importante também dizer que o Espírito Santo, ele não escolheu missionários de um meio qualquer, mas de um meio de homens preparados, mestres e profetas, como vimos aqui no texto. A igreja ela não tem responsabilidade com missionários auto-intitulados, que não foram escolhidos pelo Espírito Santo. O missionário, ele não é escolhido baseado no gosto do apóstolo ou pastor daquela igreja, mas de acordo com a visão determinada pelo próprio Espírito Santo. A visão que ele concede à igreja. Em Atos, capítulo 1, versículos 23 ao 26, os discípulos de Jesus, eles buscavam ao Senhor, né? Qual dos dois candidatos, ali naquele contexto da escolha do substituto de Judas, qual dos dois candidatos seria o mais apto, o direcionado por Deus, o direcionado pelo Espírito Santo? E o Senhor escolheu Matias. Depois, ali em Atos, capítulo 6, versículos 1 ao 6, nós temos ali a eleição dos 7 diáconos, dos primeiros diáconos, né? Nós temos ali o Espírito Santo dando direção àqueles homens naquela eleição. Eles buscaram através da oração. É interessante também ressaltar isso aqui. Algo que, para mim, irmãos, fica claro, tanto na escolha do substituto de Judas, quanto na eleição dos primeiros diáconos, é que as alternativas, elas podem até serem sugeridas por homens, mas a escolha definitiva, ela vem do Espírito Santo. Outro detalhe é que as escolhas feitas pelo Senhor nesses textos não foram reveladas a um só homem, isso também é muito importante, mas aos apóstolos em geral. Quando o Espírito Santo ele revela a sua escolha a mais de uma pessoa, a probabilidade de se ter dúvida é diminuída. Por quê? Porque se revelou a mais de uma pessoa a mesma coisa, haverá então unanimidade. Isso vai eliminar a confusão e o favoritismo. E isso, né, é o que Deus quer, vai ficar estabelecido como Deus quer e pronto, não vai ter degladiação, conflitos, cada um com uma, e Deus me revelou A e o outro vai dizer que Deus revelou B, não. Todos vão chegar a um comum acordo, porque o Espírito Santo ele vai confirmar isso no coração dos seus discípulos, dos seus servos. Então, meu irmão, quando se trata dos cuidados com o missionário, nós entendemos que a responsabilidade da igreja com o missionário é algo crucial. Por quê? Porque a igreja ela não vai estar cuidando de alguém separado pelo homem ou que se levantou por conta própria, não, mas pelo próprio Deus. E a escolha de Deus ela é incontestável. É claro também que essa responsabilidade da igreja
também requer uma prestação de contas por parte do missionário, como nós vemos na lição. É um dever do missionário reportar e relatar à igreja o que Deus está fazendo através dele, algo que Paulo e Barnabé praticavam muito bem. Como vemos ali em Atos, capítulo 14, versículo 27. Quando eles voltaram para a igreja de Antioquia, após eles pregarem o evangelho em Icônio, Listra e Derbe, regiões ali da Galácia, fazendo muitos discípulos nesses locais, eles reportavam tudo que Deus fazia através da vida deles. Um outro exemplo que tá explícito na palavra, que evidencia o dever do missionário em se reportar à igreja, está ali em Atos 21, 19. Paulo será muito citado nessa lição, ele chega ali em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, e vai para a casa de Tiago, irmão do Senhor, se reunir com os anciãos, a nata da igreja. O texto diz que Paulo ele contou minuciosamente, isso é, com riqueza de detalhes, tudo o que Deus tinha feito através do seu ministério. Mais uma vez, reforço, não existe missionário independente. A responsabilidade da igreja ela está diretamente relacionada com a submissão do obreiro missionário. É por isso que não dá para entender esses missionários, entre aspas, que só procuram a liderança da igreja na hora de pedir dinheiro, na hora de buscar investimento para o seu suposto projeto de Deus. Mas tais missionários que nunca dão satisfação de nada, nunca se reportam aos seus líderes. Prestar contas do uso do recurso e do crescimento da obra são obrigações do obreiro enviado pela igreja. Vale também ressaltar, irmãos, que quando a igreja ela assume a responsabilidade pelo missionário, o objetivo não é dar uma vida boa, luxuosa ao obreiro, mas sim desviar o foco dele de qualquer preocupação com a sua própria família, para que, então, ele foque na família de Deus, em aumentar, em expandir a família de Deus, né? Ganhar almas, no caso, e na obra do Senhor. Na igreja a qual eu faço parte, por exemplo, o meu pastor, ele tem esse cuidado em garantir que outro pastor que irá assumir uma igreja afiliada, principalmente em uma localidade mais remota, né, ele tem as suas principais despesas pagas pela igreja. Para quê? Para que o foco desse pastor e da família desse pastor seja inteiramente dedicado à obra. E apesar desses cuidados, irmãos, em torno das necessidades materiais e físicas do missionário, não podemos esquecer também que toda obra missionária é uma obra de fé, do começo ao fim. Não é porque as contas estão pagas e o sustento está sendo garantido pela igreja que significa que o obreiro em missão não deva ter uma vida de fé, uma vida de oração, de sacrifício, de santidade, de renúncia. O missionário ele carece tanto de recursos materiais, carece, de fato, mas a obra missionária ela é sustentada e garantida a partir de uma fé inabalável em Jesus e um relacionamento profundo com o Senhor. Do contrário, tal obra ela vai fracassar, ela vai ceder. A glória, ela é sempre de Deus. Deus não negocia sua glória com ninguém. A dependência de Deus na obra missionária, ela é justamente aquilo que impede a glorificação do homem. Eu vou repetir. A dependência de Deus na obra missionária é justamente aquilo que impede a glorificação, a autopromoção do homem. Se dependo do Senhor, o meu coração ele não se ensoberbece. Quando lemos Atos 2, no versículo 42, entendemos que o sucesso da igreja primitiva estava diretamente relacionado com uma vida de oração, seguindo o quê? A doutrina dada por Jesus Cristo aos seus apóstolos. Irmãos, outro ponto que também está bem claro, tem que estar bem claro na mente do missionário, é o real objetivo das missões. Com o advento e o crescimento das redes sociais, temos uma geração cada vez mais preocupada com a influência digital, em ganhar seguidores online, em ser promovido nas redes, etc. Infelizmente, sempre há aquela classe de pessoas que aparentemente elas estão fazendo a obra de Deus, mas na verdade elas estão buscando notoriedade para si mesmas. Esse tipo de indivíduo é alguém que se esqueceu ou decidiu ignorar o fato de que o objetivo principal das missões, de missões, é fazer Cristo ser conhecido e adorado em todo lugar. O ensino da palavra de Deus, as pregações e o serviço prestado no campo missionário buscam, sobretudo, honrar o Senhor Jesus. Paulo, em Filipenses 4, versículos 10 ao 19,
ele demonstra uma gratidão e reconhecimento pela ajuda que recebeu dos crentes em Filipos. No versículo 19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por quem? Por Cristo Jesus. E há uma promessa aqui, quando Paulo diz isso. Quando nós, como igreja, suprimos a necessidade de um missionário, automaticamente, o que Paulo deixa registrado ali? Deus supre todas as nossas necessidades. Apesar da igreja ter uma responsabilidade com a obra missionária, isso já é uma obrigação, digamos assim, Deus ele não deixa de honrar e abençoar aqueles que ofertam na vida de um obreiro em missão. Perceba que uma ação ela leva a outra, como se fosse um efeito em cadeia. Quando o missionário ele é focado, né, em fazer o nome de Jesus ser reconhecido, Deus usa a própria igreja para sustentá-lo. E a igreja que sustenta o missionário recebe a dádiva de Deus, uma promessa, né, como Paulo assim falou aos crentes em Filipos, em ter todas as suas necessidades supridas pelo Senhor Jesus. Naturalmente ou sobrenaturalmente, todas as nossas necessidades elas são supridas por Deus. O Deus que chama o missionário é o Deus que garante sustento desse missionário. Algo que também é evidente, né, no texto ali de Mateus 6,33, um texto muito conhecido, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ele estava falando para os seus discípulos, né? A prioridade, buscar a Deus automaticamente, né, ter como prioridade o reino de Deus, Deus ele vai cuidar daquilo que eu preciso. Continuando, nós sabemos que o missionário ele é alguém separado por Deus e um homem de fé. Mas isso não significa que ele seja alguém invencível e inabalável. O cuidado da igreja não se atém apenas no material em relação ao missionário, mas também nos aspectos espiritual, emocional e físico. Ninguém melhor do que Paulo para nos mostrar algumas das dificuldades que o missionário ele pode sofrer. Olha o relato dele, que ele nos dá lá em 2 Coríntios. Eu só esqueci de botar aqui o capítulo. Mas lá em 2 Coríntios tem um texto que diz o seguinte: recebi 39 chibatadas. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, ladrões, em perigos da minha própria nação, os judeus, né? em perigos dos gentios, em perigos dos da cidade, em perigos do deserto, do mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, né? Muitas vezes ele passou ali virou à noite, né? Em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, tudo isso ele sofrendo externamente, tinha também o lado interno de Paulo, né? Que ele vai dizer, me sobreveio, além disso, a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Perceba, Paulo, ele vivenciou os problemas, né, de ordem emocional, material e física, além dos problemas espirituais. O homem é um ser tricotômico. O que é isso? Alguém que possui, um ser que possui alma, né, o corpo e o espírito. Logo, o cuidado em todas essas áreas deve ser um cuidado constante, não é só cuidar de uma área e esquecer das outras. Deixa eu só ver aqui a referência para dar para os irmãos do texto que eu li, de 2 Coríntios. Só um momento. Para não ficar esse dado em branco. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 28. Voltando aqui, Paulo, apesar de ser um grande homem de Deus, ele tinha humildade para quê? Para reconhecer suas limitações e pedir ajuda. Ali em Filipenses capítulo 1, versículo 7, ele destaca o apoio que ele recebeu da igreja em Filipos enquanto esteve preso. Em 2 Timóteo, versículos 16 e 17 do capítulo 1, Paulo ele vai agradecer
pela vida de Onesíforo, que ao visitar Paulo na prisão trouxe alegria e ânimo ao seu coração. A versão da NVI dá a entender que Onesíforo ele foi até contar piadas para Paulo, isso vai fazer Paulo rir, fazer Paulo ter um momento de alegria naquela situação ali que ele estava vivendo na prisão, sabe? Ali, em Atos 17:14, temos a preocupação da igreja em favor de Paulo, por conta da perseguição que havia se iniciado ali em Tessalônica. Por diversas vezes e por diversos textos, nós podemos observar, irmãos, a preocupação da igreja, tanto com o missionário, né, como com a saúde dele, com emocional, não só espiritual, e também material. Expandir o reino de Deus também é uma preocupação, né? Enfrentar a oposição humana e espiritual, aquilo que o missionário passa, como Paulo passou, né? Passar necessidades diversas, lidar com pessoas complexas, como Paulo lidou muitas vezes, né? Também sofrer traições. Paulo também foi traído, foi abandonado por alguns dos seus discípulos, né? Tudo isso, o obreiro ele está sujeito no campo missionário. A igreja que envia um missionário, né? Ela envia um missionário atentando somente às necessidades materiais desse missionário. Essa igreja ela comete um descaso, ela descarta as outras áreas da vida dele. Irmãos, vale também lembrar que não existe super-obreiro. É como alguns crentes, quando eles usam aquela expressão, né? Quando alguém tenta, algum crente que serve a Deus, alguém tenta propor a ele algum tipo de lazer, eles dizem aquela frase que você já deve ter escutado, né? O meu descanso, nosso descanso é no céu, não é na terra. Isso é uma ignorância. Até porque o próprio Deus ele estabeleceu para si um descanso, um dia de descanso ao criar a terra. Não porque ele precisava, mas para deixar claro para nós que a vida não é só trabalho. O Senhor ele não é um ditador inflexível que requer de nós só trabalho, trabalho, trabalho. Sabe? Ele espera também que desfrutemos daquilo que produzimos na obra. Olha o que Salomão disse em Eclesiastes 3,13. Descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente, é uma dádiva de Deus. Até o Senhor Jesus, ali em Marcos, capítulo 4, versículo 35, após ele servir a multidão pregando a palavra, ele entrou no barco com seus discípulos e mesmo no meio de uma tempestade ele conseguiu dormir. O que isso pode significar para nós? Uma aplicação do texto. Mesmo após uma tarefa cumprida na obra de Deus e no meio de um cenário que não seja favorável, nós devemos e podemos descansar. O corpo, ele é um instrumento do Espírito Santo e todo instrumento, de tempos em tempos, ele precisa de cuidado, ele precisa de manutenção. Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 6, ele após visitar e correr ali as igrejas na Grécia, ele vai celebrar com seus companheiros a festa dos pães asmos, que era um tempo de partir o pão. E isso significa tempo de comunhão. E essa festa, essa celebração durava 7 dias. E foi algo necessário para Paulo, por quê? Porque no mesmo capítulo, se você olhar no versículo 23, você vai ver que o próprio Espírito Santo revelou a Paulo que, como ele estava voltando para Jerusalém, em Jerusalém, o que aguardava Paulo? Né? Prisões e tribulações. Então, aquele tempo de comunhão, de descanso, foi bom até mesmo para preparar o corpo físico de Paulo para aquilo que ele iria viver dias depois. A igreja, ela também deve incentivar, não é? E o missionário a ter esse tempo de qualidade com família, lazer e comunhão com os irmãos, visita ao médico, cuidar da saúde e desfrutar dos frutos do seu próprio trabalho. É lícito isso. Algumas maneiras práticas de se comprometer com os missionários que nós podemos ter. A obra missionária, em geral, ela é feita em um lugar remoto, distante da igreja local. O que faz com que... Mas já ofertei na obra de Deus lá. Mas perceba, o fato de eu não poder, no momento, observar de perto o trabalho lá, não significa que as necessidades dos missionários naquele lugar não possam ser comunicadas a mim. A obra missionária, ela atrai cooperação através da comunicação. É o que Romanos 12:13, Paulo vai deixar bem claro. Comunicai com os santos nas suas necessidades.
A igreja, ela deve ter um meio de comunicação ativo com os missionários no campo, ao mesmo tempo que expõe suas necessidades diante da igreja, para que, então, seja levantada uma oferta em favor da obra. Quando essa agenda missionária ela é comunicada com a igreja local, temos pelo menos 2 benefícios. Quais? Primeiro, os irmãos da igreja recebem uma oportunidade de semear na obra de Deus e colher os seus frutos. Segundo, a igreja, de uma forma geral, ela é edificada através dos testemunhos. O povo de Deus, naturalmente, ele se alegra quando vê sua semente dando frutos, servindo de instrumento para quê? Para que almas sejam ganhas e, né, ali naturalmente abençoando o povo que está participando daquela obra. O ser humano, instintivamente, ele gosta de se sentir participante de grandes projetos, e a obra de Deus, a obra missionária é um grande projeto. Quanto mais você comunica sobre a obra missionária, mais ela se expande. O campo missionário, ele pode ser, de fato, desafiador, como vimos anteriormente. E também pode trazer uma série de conflitos ao missionário, conflitos internos. Se não houver um empenho da igreja em dar voz à necessidade que o obreiro está enfrentando no campo, irmãos, pode ser que esse obreiro ele acabe se sentindo até esquecido pela igreja, que, pela palavra de Deus, deveria ter uma obrigação com ele, um comprometimento com ele. A distância física, por si só, já é um desafio para o missionário. Mas pior do que essa distância física é estar esquecido espiritualmente, se sentindo desamparado. Mas quando a igreja ela dá uma voz, né, para esse obreiro missionário, para que essas necessidades sejam comunicadas, a conexão entre a obra missionária e o povo de Deus na igreja local, essa conexão ela é fortalecida. O missionário ele se sente amparado e a igreja se sente participante. É algo mútuo. E já aqui caminhando para o final, é preciso lembrar também que, apesar de termos ali enfatizado na lição anteriormente o lado da responsabilidade, muito mais, não é? O lado da responsabilidade material e física da igreja para com o missionário, a obra missionária ela é algo espiritual. Por quê? Porque é gerada no coração de Deus. Então é evidente também que há um cenário de batalha espiritual associado à obra missionária. Eu não vou me aprofundar nesse tópico, nesse ponto, por quê? Porque demandaria mais tempo, também aqui porque a gente fugiria da proposta da lição, da aula. Mas o que a igreja deve entender é que o missionário e a sua família, eles devem estar a todo instante sendo alvos das nossas orações e jejuns. Pedro, em Atos 12, ele foi preso por Herodes devido à perseguição aos crentes. Mas antes que o pior acontecesse, o anjo ele surgiu e guiou Pedro até a saída da prisão, de forma milagrosa. Mas o que Pedro não sabia até então é que havia um grupo de irmãos ali intercedendo por ele, na casa de João Marcos. A oração, irmãos, ela traz livramento ao obreiro do Senhor no meio da sua obra. A oração da igreja, ela também serve de ânimo para o missionário. Paulo, por pelo menos 2 vezes, ele pediu oração à igreja, ali em Atos 6,19 e ali também em 1 Tessalonicenses 5,25. Ele pediu oração, intercessão, não é? Ele, já o grande apóstolo Paulo, ele falou, olha, eu preciso da oração de vocês, intercedam por mim. A obra missionária, ela se inicia em um lugar, se nós pararmos para pensar, onde Deus ele ainda não é glorificado. E, geralmente, já há demônios demarcando aquele território. Satanás ele também tem as suas estratégias a nível geográfico. São territoriais, demônios. Quando o missionário ele chega naquela região e começa a pregar uma palavra, uma guerra espiritual se inicia em prol do terreno e em prol das vidas que estão presas ali por Satanás. Irmãos, mas nós não combatemos demônios com a força do nosso braço, senão pelo meio, através, né, por meio da oração e por meio do jejum. Afinal de contas, são seres espirituais. Tanto o missionário, né, deve ter a vida de jejum e oração por si mesmo, quanto a igreja a qual ele se reporta deve dar suporte a ele através de orações e jejum também. E por que a oração da igreja ela é essencial? Por quê? Porque aí eu respondo com as palavras do próprio Senhor Jesus ali em Mateus 18, que você conhece muito bem o texto. Tudo que ligardes na terra, ele está falando ali, né? É um texto que a gente aplica à igreja. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu.
Outro ponto também para nós pensarmos, né, como vimos ali em Atos 13, versículo 1 ao 3, o chamado de um missionário, ele se inicia onde? Através da oração. O chamado que se inicia pela oração, ele também é sustentado pela vida de oração. Aquilo que nós começamos pelo Espírito Santo, deve também ser terminado, né, concluído por ele, através do Espírito Santo. Aquilo que nós começamos por ele, pelo Espírito, nós não vamos terminar na carne, como o próprio Paulo diz ali em Gálatas 3:3. Se você tiver interesse em se aprofundar, como nós não teremos tempo aqui para desenvolver esse tópico, a própria lição sugere isso. Eu sugiro que você volte, né, na lição anterior, a lição 6, uma lição excelente, que trata com mais profundidade sobre o papel da oração na obra missionária. Está aqui, né, você, acessando aqui o nosso canal, você pode acessar essa lição também, que muito vai abençoar a sua vida. E agora, irmãos, chegando já na conclusão aqui dessa lição, é possível que haja no ar uma pergunta, como eu me perguntei. Por que a igreja ela deve se responsabilizar pela obra missionária? Deus Todo-Poderoso não poderia diretamente fazer como ele fez com Elias, né, mandar um corvo e não precisar usar gente? Por quê? Tudo é uma questão de cooperação. O reino de Deus na Terra funciona como um corpo. É só a gente lembrar de 1 Coríntios 12:12. Nós somos o corpo místico de Cristo. Deus, de fato, não precisa de nós, mas ele conta conosco. O Senhor, ele nos concede através da obra missionária, e é aqui que está o precioso que eu e você devemos entender muito bem. Ele nos concede, através da obra missionária, uma riquíssima oportunidade de sermos participantes no estabelecimento do seu reino na terra. Venha o teu reino. O reino de Deus é estabelecido na terra. Então, irmãos, através das missões, o Senhor Jesus, ele ensina a nós, a igreja, a nós ajuntarmos e a investirmos em tesouros eternos, onde a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, como vai dizer o texto de Mateus 6, versículo 20. Amém? Que Deus ele possa abençoar você, né, poderosamente, né, continue a instruir você, o teu coração com essa lição preciosa, essa revista preciosa da CPAD acerca de missões. Amém? E muito obrigado por você ter ficado conosco aqui até o término dessa aula. Não deixe de acessar lá o nosso Instagram, @crentedocente, e também não deixe de seguir a nossa página no Facebook, facebook.com/crentedocente. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.